Então, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você ver esse vídeo. Eu pensei em fazer esse vídeo depois de eu ter visto um vídeo do Rotico Amadeu, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é um cara que trata sobre a lore, a história dos jogos de Vampiro à Máscara. Na verdade, a meta dele é chegar a falar sobre o mundo das trevas, o RPG de terror e horror criado pelo White Wolf. Eu não sei agora com quem estão os direitos, mas eu vi que eu entendia como ele se sentia, porque é como se você estivesse tentando fazer algo, mas esse algo que você está fazendo não está gerando resultados. Opa, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Ai. E eu queria expor algumas considerações minhas nos últimos anos. O momento que eu comecei a me relacionar mais com artes na minha vida, de uma maneira mais pesada, foi quando eu participei da ONG Metrocejos, Menestréis, Trovadores, Segréis e Jograis, onde apareciam pessoas como o Horn, que é um dos artistas que eu mais gostava, que basicamente eu me identifiquei muito com ele, uma figura quase paternal da minha parte. O, o Denis, que me incentivou e me incentiva até hoje a registrar os meus livros, o Celso Maiolino, a Amabile, que era um artista fenomenal, usando de um método quase pedagógico. Desculpa se apareceu alguma fala aqui, apareceu algum barulhinho. Mas, dito isso, eu fui passando os anos, não me envolvendo tanto, até 2000, 2013, 2014, quando eu fiz parte do Ocupa Arte. Existem vários detalhes que muita gente não comenta, né? Mas eu sinceramente gostei, apesar de hoje em dia ficar repensando algumas coisas que eu soube tempos depois. Aí chegou 2016, o, o Francisco Machado, pintor e um grande artesão também, me pediu para ir numa reunião do Conselho de Cultura. E eu acho que ele não sabia, assim como eu não sabia que ele não sabia que eu não sabia que eu era suplente dele. Eu era membro do Conselho de Cultura de Santa Isabel, sem saber. Eu era suplente do Machado, Francisco Machado. E é engraçado isso porque, apesar de eu ser um cara que ajuda com relações a questões de artistas hoje em dia, em 2016 eu acho que eu estava começando a escrever o blog Espaço Aberto SI. Eu não sei trabalhar com artesanato. Se vocês forem ver alguns dos meus trabalhos em escola que foram seguir alguma área artística, até mesmo jogos que eu fiz de tabuleiro, eles são mais uma coisa ilustrada do que uma coisa artesanal. Posso utilizar essas palavras de maneira tão tosca assim. Bem, aí o que aconteceu em seguida? Eu participei por um certo tempo do Conselho de Cultura, que era engraçado porque eu praticamente ia todas as vezes, até que eu quis parar de ir
porque eu não estava legal, estava com um término de relacionamento. Algumas atitudes relativas ao Conselho de Cultura não estavam nada legais. Tipo, você falava, mas não era ouvido. Especialmente porque eu não vou citar nomes, mas o secretário de Cultura e o diretor de Cultura eram surdos para qualquer necessidade dos artistas. E eu posso comprovar isso com algo que acontece recentemente. O que aconteceu? Eu noto que quando há uma filiação à prefeitura, há uma ligação com a prefeitura, há uma divulgação dos artistas. Tipo, você vai usar o nosso espaço? Então a gente vai te divulgar. Agora, se não há essa filiação, eles não divulgam. Pode até divulgar rapidamente? Pode. Uma coisinha, pronto. Por exemplo, muitos dos artistas atualmente que fizeram parte da Lei Aldir Blanc foram divulgados até certo ponto. Depois, mas Luiz, por exemplo, existe artista X que obteve um trabalho que foi feito sem a ajuda da prefeitura e que eles estão divulgando. Eu vi recentemente uma HQ feita por um grupo, não vou citar o grupo novamente, o nome, mas é fácil de saber. Eu já tinha visto aquela HQ antes. Eu já tinha visto aquele trabalho antes. Eles estão aí desde 2013, pelo que deu para me lembrar. Eu sou horrível para lembrar de nomes, de certa maneira, mas é algo que fica na tua cabeça e fica, peraí, eu já vi essa história antes, eu já vi essa história antes. É uma história em quadrinhos que já estava produzida aí há um bom tempo. Que eles já estavam batalhando há muito tempo. O que a prefeitura fez foi simplesmente falar, já que vocês já estão com tudo pronto, a gente vai exibir os seus trabalhos. Viu só que maravilha? A mesma coisa com relação à Orquestra de Metais, que, pelo que eu me lembre, é ligada à Secretaria de Educação, a não ser que tenha mudado recentemente, mas é ligada à Secretaria de Educação, mas sempre é falado a Secretaria de Turismo ou de Cultura, aproveita e fala, olha só o que nós fizemos. E é engraçado porque, na verdade, além disso, muita gente fala como se isso fosse algo que surgiu agora, sendo que desde 2016, que eu me lembre, já tinha orquestra. 2016? Sim, 2016, porque eu me lembro que eu estava na Vereador Luiz Benedito, tinha aluno meu que estudava lá, tanto que eu dei aula para alguns garotos membros. Mas não é a mesma turma porque a turma cresce. Tá, mas o trabalho continua o mesmo e os membros que fizeram tudo isso estão ainda lá. Os nomes das pessoas que estão mantendo esse trabalho. Então, não é algo que a prefeitura contribuiu. Pelo menos não essa gestão. Eu não estou falando que a gestão atual não está fazendo nada. Mas, quando você sabe que tem artistas de histórias em quadrinhos e tem esses mesmos artistas não são valorizados em exposições daqui, tem algo que está meio errado aí nessa história? E vamos lá. É que nem a exposição de histórias de quadrinhos que vai terminar agora dia 25. É uma exposição de história em quadrinhos sem história em quadrinhos. Vamos lá. A maioria das obras é feita por um rapaz muito bom, que é o Luciano, acho que é Luciano Papercraft que ele colocou, que não é de Santa Isabel, ele é de Arujá. Ele tem toda uma história, eu também escrevi, mas quando eu escrevi sobre ele, eu coloco sempre separado para falar Espaço Aberto Arujá, ou seja, lá no meu blog.
que ele é um cara de Arujá que foi fazer trabalho aqui também. A gente, não estou querendo dizer que ele não possa expor aqui, mas tem artistas aqui que também poderiam estar sendo expostos, como Matheus Carreiras. Acho que é Carreiras? Ribeiro? Não me lembro. Independente disso, que ele também trabalha com confecção de estátuas. Não é bem estátuas, mas ele trabalha com modelagem. Então, por que não esperar um tempo a mais e projetar melhor uma exposição com trabalhos de diversos artistas? Eu, Sandro Camargo, Horn, Sidão. Ah, mas tem o trabalho do Horn e tudo mais. Ah, o trabalho do Horn está na Lei Aldir Blanc. Foi por isso que eles colocaram ali. Porque o Horn não ia fazer nada se não tivesse relacionado com a Lei Aldir Blanc. Que, aliás, o Horn nem apareceu lá pelo que eu falei com ele. Ele não compareceu. Outras pessoas que entraram lá na exposição, até eu entrei. Eu passei por lá e ninguém me viu. Falaram a mesma coisa. Falaram que era uma exposição de histórias em quadrinhos que não privilegiaria as histórias em quadrinhos isabelenses. Na verdade, quase não tem histórias em quadrinhos. Mas peraí, e aqueles personagens da Marvel? Dos filmes da Marvel? O Luciano fez um ótimo trabalho, mas os caras não pensaram em fazer algo relacionado diretamente a histórias em quadrinhos. Ok? Eu não estou falando bravo dessa vez, como da maioria das vezes, porque eu sei que não funciona em nada. O Rodrigo Amadeu me deu essa ideia na minha cabeça de fazer esse vídeo, porque eu sei que eu não vou mudar a opinião de alguém. Eu só queria expor isso porque não é uma coisa que está acontecendo agora, que ela já é gradativa. Quando eu fui membro do Conselho de Cultura, como eu fui suplente, e queriam que eu ficasse como um membro mais pra frente, eu não quis porque eu tava ruim, eu tava mal. E aí depois que eu saí, falaram: "Ah, Luiz, você abandonou o seu cargo. Por que você... Será que eu não posso passar mal? Não posso ficar triste?" E aí chega a pessoa concursada e simplesmente taca na tua cara que você não participava, sendo que você era o cara que sempre estava nos dias. É, é um pouco irônico, porque ele chegava, essa pessoa, olha, já denotando que era um homem, ele chegava e falava: ó, se não fosse o Luiz, as reuniões não aconteceriam, porque tem que ter um número mínimo de pessoas para as reuniões do Conselho de Cultura. Então eu tava só querendo expor isso aqui, porque na verdade não vai adiantar de nada. Vocês podem mostrar isso para a prefeitura, vocês podem mostrar isso para a Secretaria de Cultura, para a Secretaria de Turismo, e eles não vão dar incentivo para os artistas independentes. Se você quer, por exemplo, que o seu livro seja divulgado, você tem que dar o seu livro, por exemplo, de um autor independente, para a biblioteca. O problema é, eu não sei onde está a biblioteca. A biblioteca é ali onde, na parte de trás do centro cultural, tecnicamente falando, e que fica de frente à igreja matriz. Ok, mas ela não está aberta. A não ser que você possa entrar por dentro do centro cultural. Mas a minha visibilidade, a minha ideia é que a biblioteca tem que ser por aquele outro lado que passa de frente à matriz. Acho que qualquer outra pessoa iria falar a mesma coisa, pensar da mesma maneira. Tá. E significa que para isso eu, como autor independente, eu tenho que dar um livro que eu não consigo nem comprar direito para mim. Eu comprei um livro. A tática das editoras é você compra cerca de 300 livros
E desses 300 livros que você compra, você vai vender da maneira que você quiser, o valor que você quiser, mas os outros 700 livros vão ser vendidos pela editora. Só que não há garantia de lucro. Especialmente porque é isso aqui que você recebe de um livro. Eu estou vendendo meus livros do Conto do Tempo Perdido por cerca de 30 e poucos reais. E eles me rendem cerca de 50 centavos. Saca? Eu vou terminando por aqui, só deixando claro que eu não tô querendo que as pessoas cheguem, a Prefeitura de Santa Isabel compre meus livros, como a Prefeitura de Arujá, Itaquá, Igaratá, qualquer lugar do Brasil. Eu quero que vocês me divulguem, assim como eu divulgava vocês, e eu sempre posto fotos das atrações, dos eventos que vocês faziam, mas que deixaram de divulgar a mim e a outras pessoas porque simplesmente eu não concordo com muitas das suas experiências. E não precisa nem ser a mim, divulgue outros artistas. Se vocês divulgarem artistas que não estão ligados a vocês de forma independente, isso já vai ser uma grande diferença para mim. Mas não é o que vai acontecer, porque a gente fala com alguns secretários de cultura, eu posso falar de pelo menos 2 secretários de cultura, o atual e o anterior, e é como se eu estivesse falando com uma porta. Por quê? Porque eles não vão escutar você até você conseguir provar isso com a maior força possível. E é isso que eu vou fazer de agora em diante. Eu vou comprovar essas falhas da melhor maneira possível. Então estejam preparados, ok? Até mais.